que esse capítulo de soluções poderá se apresentar de forma mais aprofundada. Esta é a nossa intenção ao desenvolver essas 5 questões. Vejamos a primeira. A primeira questão, o texto completo dela diz o seguinte: uma questão que foi indicada na prova da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, alguns anos atrás. Os medicamentos, atualmente conhecidos como genéricos, apresentam em sua composição substâncias equivalentes às das marcas tradicionais, com preços mais baratos, mais baixos. Para estimular o crescimento das crianças, recomenda-se a ingestão de comprimidos que contém 2,43, 10 na menos 2 gramas de óxido de zinco por comprimido. O medicamento genérico, utilizado em substituição ao comprimido tradicional, apresenta a seguinte composição. O genérico apresenta a seguinte composição. Primeiro, ele é sulfato de zinco. Então, repetindo, o medicamento genérico utilizado em substituição ao comprimido tradicional apresenta a seguinte composição: solução aquosa de sulfato de zinco de concentração igual a 0,10 mol por litro. Para a ingestão de massa de cátion zinco, contida em um comprimido, o volume necessário da solução de sulfato de zinco em mililitro corresponde a... Aí vem as múltiplas escolhas. Muito bem, sobre esta questão que analisa o princípio ativo do medicamento genérico, então temos a seguinte informação. O que é tradicionalmente recomendado é o óxido de zinco, que apresenta o princípio ativo efetivo, que é o cátion zinco, mais naturalmente o ânion oxigênio. O princípio ativo é o cátion zinco, que está presente também no sulfato de zinco. O sulfato de zinco igualmente apresenta o cátion zinco, mas naturalmente o ânion, que nesse caso é sulfato. Temos aqui, meus queridos, uma questão cabeça, como se fala, porque ela vai misturar, digamos assim, a estequiometria com as soluções. Observa, o remédio tradicional tem um princípio ativo chamado cátion zinco. É ele que faz as crianças terem um crescimento melhor. E esse cátion zinco também está presente no sulfato de zinco. Então, o remédio tradicional é o óxido, custa caro, usa-se o genérico sulfato, que é mais barato. Mas o que me interessa é que a proporção, em ambos os casos, é de 1 para 1. Em estequiometria, nós desenvolvemos tudo em função da proporção estequiométrica. Bom, então agora, objetivamente, o que nós temos e o que nós queremos. O que nós temos? Nós temos que a concentração, a quantidade necessária de cátion zinco é a correspondente a 2,43, 10 na menos 2 gramas de óxido de zinco. Então, vamos para um valor dado. O valor que eu tenho dado na minha questão é a quantidade 2,43, 10 na menos 2 gramas de
sulfato de óxido de zinco. É, como eu disse, uma estequiometria. Eu tenho um valor dado e aqui no final eu tenho um valor que eu desejo. Qual é o valor desejado nessa questão? O valor desejado nessa questão será quantos ml de sulfato de zinco. Observa, eu tenho informação do óxido, que eu vou passar para a informação de cátion, que eu vou, através da informação de cátion, passar para o sulfato. É perfeitamente uma estequiometria que nós resolvemos por fatores unitários. Então, como é que eu passo de óxido de zinco para o cátion zinco, que por sua vez vai me levar ao meu finalmente, que é sulfato de zinco? A passagem de uma substância numa equação para outra substância é através da proporção dos coeficientes molares, que é de 1 para 1. Então, já que eu tenho que falar de transferência de substância, vou ter que falar de mol, vou ter que sair de gramas. Primeira providência é cortar grama. E como é que eu corto grama? Querendo saber quanto de óxido de zinco corresponde ao seu mol. O mol do óxido de zinco é quanto? Observa lá na tabela periódica com cuidado. A massa atômica do zinco, assim como a massa atômica do cobre, é um dos dois que usa 0,5. A massa atômica do zinco é exatamente 65,39, que nós nos problemas arredondamos para 65,5. Se a massa atômica do zinco, em particular, é 65,5 e do oxigênio é 16, esta soma vai dar 81,5. Então, posso afirmar que 81,5 gramas de óxido de zinco corresponde ao mol de óxido de zinco. 1 mol de óxido de zinco corresponde a 85. Bom, é verdade que 1 mol de óxido de zinco é 85 gramas de óxido de zinco. Então, isso é uma identidade. Identidade significa 1. Multiplicar por 1 a grandeza não altera. Qual é a vantagem de multiplicar por esse fator unitário? É sair fora da unidade de grama. Zinco 65, oxigênio 16. Sai fora da unidade de grama de óxido de zinco. Por que estou saindo fora da unidade de grama de óxido de zinco? Porque eu vou ter que trabalhar com proporção molar. Eu tenho que trabalhar com mol. Agora que eu tenho a quantidade de mol de óxido de zinco, eu vou transferir para cátion zinco. Não é verdade que a minha proporção estequiométrica é 1 mol de óxido de zinco para 1 mol de cátion zinco? É o que eu estou vendo aí expresso. Com isso, qual é a vantagem? Caio fora do óxido de zinco e fico com cátion zinco. Fiquei, portanto, aqui. Daqui eu passo para cá. A proporção, a quantidade de zinco vindo do óxido, a quantidade de zinco vindo do sulfato é a mesma. Então, eu já posso vir direto para cá. Posso afirmar, e isso é meu grande trunfo, de que 1 mol de cátion zinco corresponda a 1 mol de sulfato de zinco. 1 mol de sulfato de zinco corresponde a 1 mol de cátion zinco, que corresponde a 1 mol de óxido de zinco. Peguei o meu cipó. Lembra que a gente brincava? A gente pega o cipó e parte para a terabitia. Sai do mundo real e vai para o mundo encantado, onde tudo se resolve pelo fator unitário. Muito bem, cheguei em mol de sulfato de zinco.
cheguei em mol de sulfato de zinco, e o que eu quero do sulfato de zinco? Eu não quero gramas. Qual era a pergunta? Qual era a pergunta? Qual o volume necessário? Quer dizer, qual é o volume do remédio genérico, que é de sulfato de zinco, qual é o volume para substituir o remédio formado por óxido de zinco. Em outras palavras, qual é o volume de sulfato de zinco que tenha a mesma quantidade do real princípio ativo? O princípio ativo é o cátion-zinco. Quer seja na forma de óxido, quer seja na forma de sulfato. Bom, então, já que eu estou no sulfato de zinco e quero ml, eu vou para onde? Quem é que vai me relacionar? Quem é que vai me relacionar mol de sulfato de zinco com volume? A concentração. No remédio genérico que eu comprei, está escrito lá 0,1 mol por litro. Claro que esses cálculos, quem faz é o médico, quando receita, faz a prescrição médica. E nós temos que atender, claro, acreditamos que os cálculos estejam corretos. Muito bem, então, em destaque colorido, vamos lá. O que eu quero de sulfato de zinco? O seu volume. Então, se eu quero o seu volume, eu vou dizer de que 0,1 mol de sulfato de zinco, 0,1 mol de sulfato de zinco é o que existe em 1 litro de sulfato de zinco. Olha que engraçado. Engraçado por quê? Porque eu estou vendo a minha identidade é que eu tenho 0,1 mol de sulfato de zinco. Aonde? Aonde que eu tenho 1 mol? Em 1 litro de remédio, do remédio genérico. Em 1 litro do remédio genérico, eu tenho 1 mol de sulfato de zinco. Tá certo? Um litro do sulfato de zinco corresponde a 1 mol. Isso eu posso dizer que é uma identidade. Se eu posso dizer que é uma identidade, eu posso dizer que 1 mol está para 1 litro, assim como 1 litro está para 1 mol. Em ambos os casos, eu tenho uma identidade, é igual a 1. E como é que eu escolhi a identidade no meu caso? A identidade eu escolhi desse jeito. Por que eu escolhi desse jeito? Porque eu quero cortar fora o sulfato de zinco na forma de mol. O que eu quero dele não é mol. Eu não quero dele grama, eu quero dele volume. Então, se o mol do sulfato de zinco está em cima, vou ter que colocar mol de sulfato de zinco embaixo. Sobrando em cima, volume. Agora é moleza. O volume que eu tenho aqui é litro, mas eu vou querer em mililitro. Então, faço mais um fatorzinho unitário, qual seja de que 1 litro, que vai me eliminar esse litro, traga o meu glorioso mililitro. Pronto. O que tenho aqui, querido? Eu tenho aí, através da coragem de encarar o fator unitário, chegar na unidade desejada. Então, vejamos, repetindo o raciocínio. A quantidade presente no comprimido é 2,42,43, 10 a menos 2 gramas de óxido de zinco. Mas esse aqui é um remédio caro. Quanto de zinco, que é o que me interessa, eu tenho? A quantidade de zinco, que interessa que eu tenho, eu só vou conseguir na relação molar. Para conseguir a relação molar, eu tenho que achar quantos mols isso corresponde. Bem, o óxido de zinco, cuidando que o zinco é 65,5, vai ter 81,5. 81,5 gramas de óxido de zinco é 1 mol de óxido de zinco. 1 mol de óxido de zinco é 1 mol de zinco. Muito bem. E 1 mol de zinco está aí na relação. A quantidade de zinco que eu tenho do óxido
é a mesma quantidade que eu quero ter vinda do sulfato. A quantidade de zinco que eu tenho naquele comprimido é a mesma que eu quero que exista naquela quantidade de sulfato. Então, eu saio do zinco e vou para o tal do genérico. 1 mol de sulfato de zinco corresponde a 1 mol de sulfato de zinco. Para aqueles que ainda não aderiram ao fator unitário, eu não estou calculando nada. Eu não quero saber quantos mols de óxido. Eu não quero saber quantos mols de zinco. Eu não quero saber nada. Eu só quero o fim da história. Por enquanto, eu só quero ser ético, simplificar as unidades indesejadas. Por isso, além de corajoso, tu tem que ser meticuloso. Tem que colocar as unidades. Aí tu vai bem. Meu querido, pode ver o problema que quiser que tu vai resolver. Estequiometria, soluções, pode ser do IME, do ITA, da onde for. Tira de letra. Bom, mas nós tínhamos parado em que iríamos analisar as unidades. O grama de zinco cortou com grama de zinco, ficou mol de zinco. O mol de zinco cortou pela relação para passar da realidade para a fantasia, sair daqui e para lá. Bem, o zinco de cima corresponde ao zinco de baixo, que corresponde de 1 para 1 para o sulfato. O mol do sulfato pesa quanto? Não quero saber. Eu não quero saber quanto pesa. Eu quero saber qual é o volume dele. Então, quando se trata de sulfato de zinco, esquece o peso. Analisa a relação, a identidade de que o mol de sulfato de zinco corresponde a 1 litro do remédio sulfato de zinco. Bem, prefiro não, sou obrigado a colocar mol de sulfato de zinco embaixo e o volume em cima. Então, eu não coloquei o mol em cima e o litro embaixo. Coloquei o litro em cima e o mol embaixo. Porque o mol terá que ser simplificado. Tem que dar vez para volume, que agora passa para mililitro. Então, litro cortando vai dar resposta final. O valor numérico é encontrado pelas contas dos números que sobraram, que são 2,43, 10 na menos 2, multiplicado por 10 na terceira, e dividido por 81,5, multiplicado por 0,1, ou 10 na menos 1. Muito bem. O número que der deste valor final será simplesmente 3, numa pequena aproximação. Claro, os números muitas vezes terão que ser divididos com vírgula. Mas, se você observar direito, numa questão de vestibular, onde o tempo é dinheiro e tem múltipla escolha, tu vai escolher a mais próxima daquela que tu aproximar aqui. Se você olhar direitinho, tira as vírgulas. Se você tirar a vírgula, você tem aqui 243. Se você tiver 243 e aqui é 80, 240 não é o triplo de 80? Pois bem, então tu pode afirmar que o numerador é 3 vezes maior do que esse denominador, sem ter que fazer conta. Porém, não é 200, é 2,43. Então, tu tem que recuar 2 casas. 3, não, 0,03. Exatamente, é um pouco menos, mas um pouco menos. 0,03 está de bom tamanho. Outra coisa, muito cuidado na hora das potências. Aqui, por exemplo, é 10 na menos 2, não se atrapalhe. Eu já perdi questões por errar coisas bobas no final. A pressa, não? Aliás, falando nisso, não seja nunca o primeiro a entregar uma prova. Depois que você fez toda a prova, se o fiscal permitir ir no banheiro, melhor ainda. Quando você voltar, com a cabeça boa, aí tu dá uma lida na prova.
Aí a tua tranquilidade vai te garantir o sucesso mesmo. Os números então, eu tenho aqui 3, 10 a menos 2, multiplicado por 10, que é esse valor, e o 10 a menos 1 ao subir vai me dar um outro 10. Conclusão, 10 a menos 2 vai me dar quanto? Simplesmente 3. Por isso que 3 ml de sulfato de zinco é a quantidade em mililitros do remédio genérico que tu terá que tomar em substituição ao comprimido do remédio. Na embalagem está escrito, para a criança deve tomar 1 grama de sulfato de óxido de zinco, para ter o zinco. A mesma quantidade de zinco vai se transformar em 3 ml de sulfato de zinco. Esse cálculo o médico que faz quando prescreve o número de doses diárias. Tá bom? Meu querido, estou ao seu dispor. Mas cuidado, tem outras questões muito boas também. Vamos encarar? Enquanto apago o quadro, você copia aí e tenta resolver. Vai treinando, aí está o sucesso.